pra gravar. Ficou, tipo, a aula inteira tentando gravar. Sério? Aham, porque ela ficava Depende caindo muito. Nossa, tá. Beleza, então, vou começar aqui, ó. A gente vai fazer uma revisão aqui dessa parte inicial do capítulo 4, que parece no começo não fazer muito sentido, tá? Que essa parte é a página 112. Desculpa, Professor, diga. eu fiz bosta, eu entortei o negócio do meu fone. Ele tá agora saindo um áudio meio ruim pra mim. Beleza. Então, vou comentar ali, ó, sobre a questão é, de o capítulo 4 aqui, tá? No começo ele parece não fazer muito sentido, porque é uma abordagem que a gente não está acostumado na matemática, tá? Porque a gente não está acostumado até agora, tá? Que a gente não tinha visto, no caso, até o momento. Que é a ideia. Tem alguém mexendo no microfone direto aí. Ah, tá. Pronto, agora foi. É, a ideia de que a gente use. A gente não precise calcular, não precise usar a equação, porque a gente está agora bem acostumado com o lance de equação do ano passado, e comece a olhar para os objetos geométricos, tentando analisar eles, fazendo uma comparação com outros objetos que a gente tem, para a gente dizer, olha, ele é igual, ele não é igual, esse tamanho aqui é igual, mas o outro não é. Então, esse tipo de comparação, esse tipo de exercício, a gente não estava tão habituado a fazer. Então, esse capítulo todo aqui, o 4, é basicamente para isso, para a gente falar sobre as propriedades de alguns objetos geométricos. Em particular, vai ser os triângulos e os quadriláteros. Aí a gente começa então essa primeira parte do capítulo falando basicamente de triângulos e os elementos que tem no triângulo, se o triângulo ele vai ser congruente ou não vai ser congruente, como é que é a classificação, se ele é acutângulo, se ele é isso, se ele é aquilo. Então, assim, ó, a primeira parte do capítulo ali é basicamente falar de triângulos e das classificações que ele tem, tá? Então, aqui ele começa falando sobre que existem muitos triângulos na vida real e que a gente tem várias construções que tem o triângulo como uma forte ferramenta, porque o triângulo é uma é um objeto geométrico em que ele não se deforma, porque ele tem a capacidade de ficar mais duro do que um quadrado ou do que um quadrilátero, e se vocês perceberem isso é verdade, porque olha só, quando a gente vê, não sei se vocês já perceberam, na escola, lá na quadra, a gente tem vigas que formam o teto e que formam também as colunas ali da quadra. E essas colunas, elas têm vários triângulos feitos e não são quadradinhos ou quadriláteros. Por que, que não são quadriláteros? Porque o triângulo, ele não se deforma. Se a gente empurra, os pedaços que são formados por ele não vão se soltar. Já num quadrilátero, pelo formato da quina dele, é muito mais fácil de quebrar um quadrilátero do que quebrar um triângulo, porque a estrutura que o triângulo tem faz com que ele não se desloque com facilidade. Os lados ajudam a segurar ele, tá? Então, existe um porquê que a gente usa tanto triângulo nas construções. Um outro exemplo de que a gente usa triângulo o tempo todo, toda vez que vocês estão jogando lá os joguinhos, lá o Call of Duty ou qualquer outra coisa, os jogos fazem a renderização, quer dizer, as imagens são feitas através de triângulos. Tirando o Minecraft, que é tudo quadradão, todos os outros jogos eles usam a ideia de triangulações para conseguir renderizar as imagens. Então, uma Sério? bola, sim. Mas não é Oi? Vários. pixelado. Ah, Hã? Não é pixelado, tipo, são extremamente pequenininhos, vários quadradinhos que Não, não, é depende tudo do de tamanho triângulo. Não, no do Roblox adolescente. é. No Na Roblox verdade, eu isso acho. é a tela, não é o jogo. É apenas a tela. Isso é muito bem, olha só. Não é o jogo, é a ideia de que as figuras são formadas através de triângulos. Então, vamos supor, para eles fazerem a superfície lá de uma bola, que parece uma bola, na verdade, tem vários triângulozinhos bem pequenos que estão mudando de direção, mudando de tamanho, e aquele desenho de vários triângulozinhos vai dar a ideia de que parece uma bola. Então, quanto maior a capacidade do jogo, mais ele vai conseguir desenhar esses triângulos e mostrar esses triângulos para gente. Então, quando a gente tem lá uma GeForce,
placa muito boa lá, GeForce não sei das quantas lá, tipo, tem 4 GB de RAM, não sei o quê. Na verdade, aquela placa, ela só é tão boa porque ela consegue calcular mais triângulos sendo mostrados por frame do que uma placa que é inferior. Então, querendo ou não, o lance dos triângulos é muito importante para a gente, tanto, né, nos jogos ali, na computação gráfica, na realidade aumentada, ou qualquer coisa, quanto nas construções que a gente tem na vida real. Então, normalmente, em construções, a gente tem vários triângulos que servem para deixar as estruturas mais fortes. No triângulo do desenho é um pouco diferente do triângulo da realidade para a gente da construção. No triângulo do desenho é porque é mais fácil desenhar um triângulo do que um quadrado, do que um quadrilátero, do que um pentágono, do que qualquer outra figura. Então, o desenho mais fácil de fazer é colocar 3 pontos e dizer, olha, eu vou colocar uma textura, eu vou colocar uma figura nesse triângulozinho. No outro triângulozinho, eu vou colocar uma outra figura um pouco mais clara, um pouco mais clara. E assim, esses triângulos vão sendo sobrepostos, e a partir disso é que eles conseguem construir um jogo, fazer uma animação, conseguir fazer qualquer coisa. Então, qualquer coisa do computador, se a gente tiver uma animação, se a gente tiver uma imagem aparecendo para a gente, que foi uma imagem feita por computadores, ela está trabalhando com vários triângulos pequenininhos que estão sendo sobrepostos, tá? Alguém quer falar alguma coisa ali? Queria perguntar alguma coisa? Tá, vamos continuar aqui. Então, triângulo é um troço muito importante para a gente nem imagina o quanto. Tá, aí o que acontece? Esse primeiro momento aqui, ele começa a falar sobre o que é congruência. Congruência é um jeito que a gente tem dentro da geometria de falar, olha, essa figura tem o mesmo tamanho e as mesmas dimensões, os mesmos ângulos. Então, quando eu falo que uma figura é congruente, ela vai ter os mesmos ângulos e os mesmos tamanhos sendo medidos ali, ou as áreas. Então, a ideia de congruência é isso. Não só comparar um número que a gente tem daquela figura, mas várias medidas que vão estar relacionadas a ela. E dependendo da figura, ela vai ser mais complexa ou menos complexa. Por exemplo, o triângulo é a nossa figura geométrica de 2 dimensões, a menor possível, né? Porque não tem como eu formar uma figura que é formada por segmentos e que seja menor do que um triângulo. Com 2 segmentos, eu não consigo formar uma figura sem que esse segmento não seja um segmento, e sim seja uma coisa, uma curva, uma coisa que seja arredondada. Quer ver? Deixa eu explicar isso desenhando, que é mais fácil. Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma outra parte aqui. Não, isso aqui já foi. E os últimos exercícios que a gente estava resolvendo. Vamos voltar aqui. Apaga esse daqui. Vamos supor aqui, ó, se eu for tentar desenhar uma figura, se eu colocar só 2 retas, eu não tenho como fechar ela. Se eu for tentar fechar ela, eu vou encostar uma reta aqui, um segmento no outro, e acabou, não fecha uma figura. Então, a figura mínima que a gente tem que ter para ter alguma parte de dentro e parte de fora é um triângulo. Então, a gente tem que ter, no mínimo, 3 segmentos para conseguir fechar uma parte de dentro, parte de fora. Tudo bem que aqui eu passei um pouquinho, mas a ideia de uma figura é uma figura que pode ser fechada, né, que tem uma parte interior e uma parte exterior. Então, a mínima figura que a gente consegue desenhar em 2 dimensões vai ser um triângulo. Por isso que o triângulo acaba sendo importante para a gente, tá? E aí ele começa a falar que a congruência de triângulos ela vai depender de 6 elementos serem verificados. Como assim 6 elementos? Porque um triângulo ele vai ter 6 elementos aqui aparecendo. Ele vai ter 3 lados e 3 ângulos sendo associados. Então, olha só, vou fazer aqui o desenho bem colorido para vocês entenderem. Ó. Aqui eu tenho um ângulo, né? No caso, eu tenho um ângulo. Tem alguém entrando agora ainda? Não apareceu. Tá. Aqui em cima eu tenho um ângulo. Aqui nessa parte de baixo eu tenho mais um ângulo. Aqui nessa parte aqui eu tenho mais um ângulo, e eu posso pensar o seguinte, ó, aqui eu tenho esses 3 ângulos diferentes, no caso o ângulo vai ser a medida do quanto girou desse lado aqui para esse lado, a medida de quanto girou desse lado para esse lado, esse ângulo aqui vai ser a medida também de quanto girou desse lado para esse lado, e a gente já viu um pouquinho de ângulo no ano passado. A gente tem umas classificações assim,
para medir, né, que a gente usa o transferidor ou usa outras ferramentas que tem isso, mas a gente tem umas classificações um pouco mais gerais. A gente fala um ângulo agudo, um ângulo reto. O que seria esse ângulo agudo, esse ângulo reto, ângulo raso? O ângulo agudo é o ângulo que é menor do que 90 graus, e aí a gente lembra que 90 graus é o chão em relação à nossa parede. Uma parede que é reta e que vai ficar de pé, normalmente tem um ângulo de 90 graus. Então, um ângulo que é menor, que no caso é mais fechado do que isso, vai ser um ângulo agudo. Então, esse ângulo vermelho aqui vai ser um ângulo agudo, esse outro ângulo amarelo aqui também vai ser um ângulo agudo, e esse ângulo verde aqui é muito parecido com um ângulo reto, que se a gente colocar ele aqui, essa parte aqui para baixo, né, no caso, uma desses dois lados aqui para baixo, a gente vai ver que ele é praticamente o ângulo que faz do chão com a parede, né? Uma parede de uma casa, uma parede de um prédio. Então, esse ângulo aqui até a gente pode dizer que é um ângulo reto aqui, porque ficou muito parecido com um ângulo de 90 graus. Então, esses dois aqui são agudos e esse aqui vai ser um ângulo reto, tá? Isso aqui é coisas que a gente já viu no ano passado, só para relembrar. Então, tem 3 elementos aqui que vão ser ângulos e a gente vai ter também 3 elementos que vão ser lados. Então, aqui, eu tenho o lado 1, aqui eu tenho o lado 2, e aqui eu tenho o lado 3. Eu estou colocando assim esses risquinhos aqui só para sinalizar, olha, aqui é o lado 1, aqui é o lado 2, aqui é o lado 3. Precisa ter esses risquinhos aqui? Não, é só um jeito de eu colocar o nome nele, tá vendo? Esse aqui é o lado 3, esse aqui é o lado 1. Tá? É só um jeito que eu facilito aqui na hora de estar desenhando para vocês. A mesma coisa, se eu não tivesse colocado o coloridinho, eu poderia ter inventado também de ter colocado aqui, ângulo 1, ângulo 2 e ângulo 3, tá vendo? Mas precisa ter essa ordem, precisa ser girando para cá ou girando para lá? Tanto faz, tá, pessoal? É só para ter uma referência para dizer assim, olha, o ângulo 3 é o ângulo que está lá em cima, o ângulo 2 é o ângulo que está ali embaixo. É só um jeito da gente identificar eles de uma maneira mais simplista, tá? Então, eu faço isso só para entender aqui, que é mais fácil de estar identificando. Quando eu falar ângulo 1, a gente vê que tem um risquinho aqui só. Ângulo 2, tem 2 risquinhos. Lado 1, tem um risquinho só. Lado 2, tem 2 risquinhos. Então, é só um jeito de identificar. Eu poderia também ter colocado as letras que formam esse triângulo, tá? Então, vamos supor aqui, se em vez de ter colocado os numerozinhos ou as corzinhas aqui, eu tivesse colocado a letra A aqui em cima, a letra B aqui embaixo e a letra C aqui embaixo. Esses aqui, a gente está colocando nos vértices do triângulo. Então, eu falaria desse lado 1 aqui como o segmento AB. O que é esse segmento AB? Aqui eu estou colocando o lado AB, tá vendo? AB, e essa distância aqui, esse tamanho, esse segmento que vai do A até o B, do ponto A até o ponto B. Eu quero falar do lado 3. Que segmento é esse que está no lado 3? Vai ser o segmento AC. Por quê? Porque é o que sai do A e chega até o C. Então, aqui a gente tem o segmento AC. Tá vendo? Eu quero falar agora do lado 2 aqui. O que é o lado 2? O lado 2 vai ser o BC. Professor, as letras precisam ser nessa ordem? Eu não poderia falar CB? É a mesma coisa, tá? Se a gente troca aqui a ordem, e isso daqui não está orientado como um segmento, uma semi-reta ou uma reta, tanto faz aqui para a gente, tá? BC e CB vai ser o mesmo segmento, tá? Eu só normalmente, para facilitar, eu escrevo sempre em ordem alfabética, porque aí fica mais fácil da gente sempre estar escrevendo do mesmo jeito e não estar escrevendo de 2 jeitos diferentes da mesma coisa, tá? Beleza, então aqui é só para lembrar coisas que a gente já viu lá no 6º ano, que a gente já viu lá no 7º ano. Aqui eu não colocava esse 2 e 3, mas é um jeito também mais fácil e mais prático. Em vez de a gente colocar a letra, para não carregar tanto a linguagem, a gente coloca, se estiver fazendo desenho, a gente coloca esses risquinhos aqui para facilitar a nossa leitura da figura, tá? E o que aparece aqui, esses 3 tracinhos. Deixa eu dar uma ampliada aqui para ficar mais fácil para visualizar. Olha só, aparece lá um igual com um tiozinho em cima aqui desse igual. Esse símbolo aqui é o símbolo do congruente. Toda vez que eu tiver esse igual com o símbolozinho em cima, com esse tiozinho em cima, significa congruente. Então, a gente pode pensar que o congruente, nesse caso aqui da geometria, vai ser a mesma coisa do que o igual. Então, toda vez que eu estou falando que 2 figuras são iguais, na verdade, eu vou usar esse símbolo aqui, eu vou usar o símbolo de congruência, que é o igual
com esse tiozinho em cima. Claro, como a gente está escrevendo no computador, vocês não têm esse símbolo aqui no teclado, vocês não têm símbolo no celular, e a gente vai acabar convencionando de usar o igual, em vez de esse símbolozinho aqui do igual com o tiozinho em cima, tá? Então, pra gente, por conta da gente estar usando o computador, se eu usar o igual, ou se vocês usarem o igual num exercício, ok, tá valendo, tá? Porque a gente não tem esse símbolozinho aqui com o tio em cima. Entenderam o que eu falei? Então a gente pode usar o igual ali, sem problema nenhum, pelos exercícios que a gente está fazendo. Ok. Então, continuando aqui, então ele fala aqui de congruência, que 2 triângulos vão ser congruentes quando os 3 lados e os 3 ângulos vão ser congruentes. Então, eu tenho que fazer uma comparação aqui, ó, de 6 elementos 2 a 2. Então, eu vou dizer, ó, esse cara aqui vai ser igual a esse aqui vai ser congruente a esse vai ser congruente a esse ângulo vai ser congruente ao outro, e assim vai indo. Só que a gente não precisa verificar no triângulo sempre esses 6 casos, esses 6 elementos. A gente tem elementos, tem casos de congruência que são mais fáceis para a gente, para verificar se 2 triângulos são congruentes ou não são congruentes, ou ainda tem uma terceira resposta que a gente não pode afirmar. Então, olha só, diferente de outras perguntas que a gente fazia com sim e com não, agora a gente tem um elemento a mais, que é a gente não pode afirmar se ele é congruente ou se ele não é congruente. E quando que isso vai acontecer? Quando tiver poucos elementos, quando a gente estiver apresentando poucos elementos aqui para a nossa questão. Por exemplo, se eu estou falando para vocês que eu preciso de no mínimo 3 elementos para verificar se um triângulo é congruente ou não, se eu mostrar só 2 elementos para vocês, se eu mostrar só 2 lados, tem como eu afirmar se aqueles 2 triângulos são congruentes ou não? Não tem, porque falta elementos, falta informações para a gente afirmar se aquilo é congruente ou não é congruente. Então, tem sempre 3 respostas relacionadas com triângulos, nesse caso aqui que a gente vai estar estudando. Uma, o triângulo é congruente. Outra, o triângulo não é congruente, porque tem alguma informação ali em um que não é igual no outro. Ou ainda, a gente falta elementos para responder se é congruente ou se não é congruente. Então, são 3 possibilidades mesmo, tá? Isso não tinha ficado claro num outro momento que a gente estava fazendo ali a explicação. Vocês estavam, mas eu não sei quando que é, quando que não é. Mas não é só quando que é, quando que não é. Pode ser, pode não ser, ou a gente não sabe responder. Então, são essas 3 afirmações que são possíveis. Aí a gente fez alguns exercícios aqui sobre esse lance de congruência. Eu aconselho que vocês refaçam esses exercícios, tá? Porque a gente tinha feito lá dentro da aula e ficou assim meio, eu não entendi, tarará. Então faltou gente colocar a mão na massa ali, ler de novo, tentar fazer os exercícios. Então assim, ó, eu aconselho que vocês façam novamente a página 118, não precisa ser agora, vai fazendo um outro momento ali de ler de novo, agora com a explicação que a gente deu novamente. E falta saber quais são os casos de congruência, né? Quem são esses casos ali que facilitam para a gente conseguir dizer se um triângulo é congruente ou não? São esses 4 carinhas aqui, ó, são esses 4 casos de congruência. Como é que funciona esses 4 casos de congruência? Eu vou ter 2 triângulos e eu vou verificar se essa ordem aqui dessas informações aparecem iguais nos 2 triângulos. Como assim? Quer ver? Ó, eu vou pegar um exemplo que aparece aqui de triângulo para a gente. Por exemplo, aqui, ó, o exercício, o 3C. Tá vendo? Ó, o 3C tem essas informações aqui. Ó. Tem um ângulo, tem um lado e tem um ângulo. No outro triângulo também tem um ângulo, um lado e um ângulo. Mas e se eu tivesse pego ao contrário? Não, a ideia é que a gente vai fazendo a comparação. Se tiver alguma coisa igual, a gente já vai comparando os iguais. Ó, tem um ângulo de 30 graus aqui, tem um ângulo de 30 graus aqui. Tem um tamanho que é 3,5, tem um tamanho em seguida aqui também que é 3,5. Tem um ângulo que é de 50 graus e tem um outro ângulo que é de 50 graus. Eu sei que esse triângulo é congruente, tá? Porque a gente está vendo que ele é congruente. Mas que caso de congruência que ele se encaixa dentro dessas 4 congruências que a gente tem aqui, ó? Se eu estou falando do ângulo, do lado e do ângulo, o caso de congruência daqueles 2 triângulos ali, ó, vai ser esse daqui. Vai ser o caso do ângulo, lado, ângulo. Porque a gente verificou que um ângulo é igual.
que o lado é igual e que o ângulo é igual, então é esse caso de congruência que a gente vai usar. Então, pelo caso A lá, no caso aqui, ó, A lá, vai ser, esses dois triângulos aqui vão ser congruentes. Vamos olhar aqui a próxima figura. Nessa próxima figura aqui, ó, na D, que caso de congruência que a gente vai usar para dizer que esses dois triângulos são congruentes? A gente tem lado, a gente tem ângulo e a gente tem lado novamente. Tem algum caso de congruência que é lado, ângulo, lado? Sim, a gente tem esse caso aqui, que é o primeiro caso lá de congruência, que é lado, ângulo, lado. Então, nesse triângulo aqui, nos dois triângulos do exercício D, o caso de congruência vai ser esse outro aqui, ó, e não o A lá. Tá? É só um lance de identificar mesmo, tá vendo? Eu não estou fazendo conta nenhuma. Eu estou lendo a figura, eu estou pegando a informação que a gente tem aqui e fazendo uma comparação com ela, ver se a gente tem um caso de congruência ou não. Olha só, o exercício B. O exercício B, a gente tem 3 ângulos que são iguais a esses 3 ângulos que são aqui. A gente tem algum caso de congruência de triângulo que é ângulo, ângulo, ângulo? Não tem. Então, a gente não tem como afirmar se aqueles dois triângulos ali são congruentes ou não. Por quê? Porque falta informação. Eu não tenho o caso ângulo, 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 porque eu posso fazer um triângulo que tem os mesmos ângulos bem pequenininho e posso fazer um triângulo com os mesmos ângulos, só que bem grandão. Fazer uma ampliação dele, mantendo os ângulos. Então, não tem como afirmar se esses dois triângulos aqui são congruentes ou não. Claro, aqui no livro a gente pode pegar uma régua, colocar e medir os dois e verificar se isso é verdade. Mas com as informações que a gente tem aqui, explícitas, não pegando uma régua e medindo, eu não tenho como afirmar isso, tá vendo? É diferente. Tá, então essa página aqui, 118, eu vou dizer para vocês que vocês refaçam, que a gente vai tirar as dúvidas dele num outro momento novamente. Isso significa, na semana que vem, eu vou voltar a corrigir esses exercícios, porque vocês vão ter refeito eles para a gente tirar as nossas dúvidas da página 118, tá? Depois eu vou escrever isso lá no Classroom para vocês, tá? Ok. Agora, a gente vai continuar aqui a nossa próxima página, que é uma aplicação que a gente tem desses exercícios anteriores. Ele vai aparecer uma coisa aqui para a gente, falando do triângulo isósceles. Quem que é esse carinha aqui, ó? Quem que é o triângulo isósceles? Triângulo isósceles vai ser aquele triângulo que tem dois lados iguais, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Então, um triângulo isósceles vai ser isso daqui, ó. A gente tem um triângulo que vai ter dois lados iguais e um terceiro lado que é diferente. Vamos supor aqui, ó, que esse triângulo aqui tenha 8 centímetros, que esse lado aqui seja 8, esse lado aqui também seja 8 e esse lado aqui 5. Então, esse triângulo aqui é isósceles, por quê? Porque ele tem dois lados que são iguais. Se aqui desse lado fosse 7, ele não seria isósceles, porque ele não tem os lados iguais. Tem uma afirmação que aparece aqui em seguida, que é o seguinte, que quando a gente tem um triângulo isósceles, os ângulos que estão aqui embaixo enxergando esses lados, eles vão ser iguais. Então, vamos supor que esse ângulo aqui, ó, fosse de 80 graus. Vamos supor que lá fosse 80 graus. Como esse triângulo é isósceles, significa que ele tem o mesmo tamanho aqui dos lados, esse lado aqui, esse ângulo aqui, também vai ser de 80 graus. Então, essa é uma informação que a gente ainda não tinha. A gente tinha a afirmação que um triângulo isósceles é, por definição, o triângulo que tem dois lados iguais. E aí, a partir dessa informação que a gente tem agora, aqui dos triângulos, das congruências, vai aparecer essa informação aqui, ó, que quando a gente tem lados iguais nos triângulos, os ângulos que enxergam eles. Como assim, ângulo que enxerga? Tá vendo? Ó, esse olhinho aqui tá olhando para esse cara aqui. Esse olhinho aqui tá olhando para esse cara aqui. Então, os ângulos que enxergam os lados que são congruentes vão ser congruentes também. Então, essa informação a gente não tinha. Agora, a gente acabou de ganhar essa informação que, quando a gente tem um triângulo isósceles, os ângulos que enxergam os lados vão ter o mesmo tamanho. Então, um exercício bem fácil é o seguinte, ó. Vamos supor, deixa eu apagar aqui. Vamos supor que eu tivesse um triângulo e esse triângulo aqui, ó, fosse isósceles. Então, eu estou afirmando, ó, que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. E aqui em cima, vamos supor, eu tenho um ângulo de 40 graus. E eu perguntasse para vocês,
será que com essa informação eu consigo descobrir os outros dois ângulos aqui de baixo? Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui? Vamos pensar um pouquinho. Eu acabei de afirmar o seguinte, ó. Um triângulo isósceles, ele tem esses dois ângulos aqui que estão relacionados aos lados, enxergam os lados que são iguais, iguais. Aí eu pergunto para vocês, nesse outro triângulo aqui que eu estou fazendo, que também é isósceles, e que aqui em cima é 40 graus, será que eu tenho como descobrir o valor do azul e o valor do amarelo? Vamos lá, me respondam aí. Sim ou não? Valendo um ponto extra na próxima prova. Quero ver se alguém fala. O que você... Qual a pergunta? Repete, por favor. Ah, só falar no ponto extra, as pessoas aparecem do nada. Olha só que legal. Óbvio, não é prova, nem é burro. Na verdade, tipo, vocês tinham que estar prestando atenção aqui antes, né? Olha só. Não, eu tô, só que eu não sei a pergunta. Eu também. Peraí, deixa o João tá falando ali. João, fala lá, eu não tô escutando ali muito bem. Do laranja não seria 60, aquela regra de 180 graus daí. Isso, olha só o que o João falou ali, ó. Ele falou o seguinte. Daí não é 70, na verdade, não é 60. Falei errado. Isso, 70. Por que é 70 ali? Olha só. Como a gente tem que um triângulo é formado por 180 graus, e aqui em cima a gente tem 40 graus, o que eu vou falar? Eu vou falar que esses dois aqui são iguais, porque eu acabei de falar aqui, ó, que quando a gente tem um triângulo que é isósceles, os dois ângulos aqui da base são iguais, então esses dois carinhas aqui, o amarelo e o azul, têm o mesmo tamanho. Então eu vou colocar uma letra aqui igual para eles, ó. Aqui vai ser X e aqui também vai ser X. E a afirmação que o João fez foi o seguinte, ele falou, ó, que a soma desses três carinhas aqui, ó, tem que dar 180. Então eu vou pegar aqui a nossa equação aqui, ó, 40 mais X, opa, mais aqui tá dificultando aqui a nossa vida. Mais X e mais X, e isso vai ser igual a 180. Então quando eu resolvo essa equaçãozinha aqui, que ela é bem fácil, vai ficar o seguinte, ó, 40 mais 2x igual a 180. E esse 40 aqui passou para o outro lado. E esse tipo de equação a gente já resolveu no ano passado, tá? Vai ficar igual a 140. E o nosso x vai ser igual a 70. Então, cada um dos ângulos ali da nossa base vai ser igual a 70. Obrigado, João. Você ganhou um ponto na próxima avaliação que a gente tem, tá bom? Valeu. Tá vendo? Era bem simples, porque a ideia é, eu sei que a soma dos ângulos internos é igual a 180, eu sei que é 70. Cada um dos x aqui é 70, tá? Então, ó, a gente sabe que a soma dos ângulos é 180, a gente sabe que aqui em cima é 40, e que os dois, como o triângulo é isósceles, esses dois ângulos aqui são iguais. Então, eu tenho que pensar que x mais o 40 vai dar 180, e aí quando a gente resolve essa equação, chega que de fato aqui é 70 e aqui também é 70. Vamos ver se aparece algum exercício igual aqui embaixo na próxima página. Eu acho que aparece um exercício até igual, ou com um número muito parecido. Quer ver? Deixa eu só girar aqui. Não, esse aqui é um exercício do OBMAP, que é já mais complicadinho. Vamos pegar um outro aqui de baixo. Ó, por exemplo, esse exercício 8 aqui, ó. O triângulo ABC é isósceles, tá vendo? Então, aqui, ó, ABC é isósceles. Então, significa que tem dois lados que são iguais. Então, eu imagino aqui, ó, que a congruência vai estar entre AB e AC. Então, o AB, que é esse lado aqui de cima, vai ser o mesmo tamanho que o lado aqui de baixo, que é o AC. Então, calcule mentalmente o valor de X em graus, sabendo que o lado BC e PQ são paralelos. Então, a ideia é eu escrever esse mesmo triângulo aqui, como eu fiz aqui no anterior, só que aqui em cima, em vez de 40, vai estar o 56. Então, eu vou pegar essa figura aqui do 8 para resolver junto com vocês, tá vendo? Eu vou pegar aqui, só apagar a próxima figura, e vou desenhar o mesmo triângulo que está lá embaixo, tá? Eu vou fazer com outras proporções aqui, não vou fazer com o mesmo tamanho que aparece aqui na figura, que está assim de lado, eu vou colocar ele de pé, tá? Então, aqui em cima vai ser o nosso A, aqui a gente tem o B,
aqui a gente tem o C, e no meio do caminho aqui, ó, a gente tem uma outra reta que é paralela, que é o PQ aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Tanto faz os lados, tá? Eu tô colocando aqui, opa, com 6 aqui em vez de um Q. A gente tem aqui o nosso Q. E aí ele coloca aqui embaixo um X, vou fazer um X aqui, que é a nossa incógnita, e aqui em cima ele coloca um 56. Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Esse desenho aqui é praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui, só que ele colocou mais uma camada nesse triângulo, e ele está falando, olha, é paralelo. Se ele é paralelo, ele respeita os mesmos ângulos, porque a ideia é que esse aqui nunca vai encostar no de cima, porque ele é paralelo. Então, o ângulo que está aqui embaixo vai ser o mesmo ângulo que está aqui em cima. Então, a gente pode pensar esse problema, em vez de estar tudo dividido aqui, em colocar já direto esse ângulo aqui embaixo. Ó. O nosso X, na verdade, está aqui embaixo. Essa parte aqui do meio é só frescura, é só enfeite para confundir ali que vocês façam o mesmo exercício. Então, o que eu tenho que fazer para resolver esse exercício? O nosso X não está aqui, vai estar lá embaixo, né? Mas é praticamente o mesmo exercício aqui, ó. Então, aqui eu tenho o nosso X. Como é que eu resolvo essa equação agora com o 56 aqui em cima, sendo que o X está aqui e que, com certeza, o nosso X aqui embaixo também vai estar desse lado. Como é que resolve aí? Vamos lá, uma outra pessoa que não seja o João, que agora ele já fez esse exercício, para responder como é que eu faço esse exercício igual ao anterior. Vamos lá. Como é que eu faço? Professor, eu acho que eu não entendi direito, mas eu posso tentar? Pode, por favor. Igual ele falou, tem que dar 180 tudo, né? Isso, então eu vou começar lá com 180. Aí tem Igual. que... Hã? É o que você vai falar. Eu já coloquei aqui, ó, 180 igual ao quê? 180 menos 180 menos 56? Tá, dá para fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de fazer essa subtração aqui, eu vou colocar o 56 desse lado, que é a mesma coisa que você está falando, tá? E eu vou colocar mais o quê? Para imitar a nossa equação que eu fiz aqui desse lado. O que eu tenho que fazer? 2x? Mais 2x, muito bem, muito bem. Ó, coloco o 2x aqui desse lado. Agora o que eu tenho que fazer? Agora sim vou fazer o que você pediu ali, ó. Vou fazer o 180 menos o 56. Vou fazer essa continha aqui embaixo. 180 menos o 56. Isso dá quanto, Brenda? 136? Não, Opa. 134? Um pouquinho menos, esse é 124, porque quando a gente vai tirar aqui o 6 do 10, a gente pediu emprestado por 80, tá? Então vai ficar 124. Então a nossa resposta aqui, ó, é 124. Então quando eu pular esse cara para cá, vai ficar assim, ó, 124 igual a 2x. Ok. Então, o que eu tenho que fazer agora em seguida? Tem que colocar 124 dividido por 2x. Muito bem. Por 2, né? Na verdade, só por 2. Então, o x vai ficar parado, que é a nossa incógnita. Aí vai ficar 124 dividido por 2. E isso vai ficar igual a 62. Então, cada um dos ângulos ali da base vai ser igual a 62. E pronto, resolveu o exercício, que é praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui. A única diferença é, antes aqui tinha 40, agora no exercício apareceu um 56. E aí faz a mesma historinha aqui, que é a soma dos ângulos internos é 180, tem dois ângulos que são iguais. Professor, Fala. eu não entendi muito bem como é que faz essa conta. Você tem que dizer que a soma dos três ângulos é igual a 180. Essa parte você entendeu? Sim, é a conta que a gente fazia faz tempo. Isso. E aí o que acontece em seguida, Enzo? A gente tem dois ângulos que são iguais. Porque a gente acabou de ver, segundo esse teorema aqui, ó, segundo essa afirmação, que quando a gente tem um triângulo que é isósceles, os ângulos da base são iguais. Então eu tenho dois ângulos que são iguais. Ok, se eu tenho dois ângulos que são iguais e eu tenho um terceiro que ele está me falando quanto que é essa quantidade, o que eu tenho que fazer para resolver? Tem que fazer 180 menos esse ângulo que a gente tem, que foi o que a Brenda fez aqui, ó, 180 menos o 56, vai sobrar 124,
E aí, esse 124 eu tenho que dividir por 2. Por quê? Porque esses dois ângulos aqui são iguais e a soma deles dá 124. E aí eu chego em 62, nesse caso aqui, e em 70, no caso passado aqui, que o João me ajudou a resolver. Entendeu? Vou fazer mais um exemplo então para ti, Enzo. Vamos lá. Vamos pegar mais um aqui, ó. Agora eu entendi. Vou fazer mais um exemplo então lá pro Enzo, tá? Vou fazer um bem maiorzão aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Dizer assim, ó. Opa, escrever com a borracha não funciona. Ó, eu tenho um triângulo e esse triângulo aqui, ó, é isósceles assim. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse e aqui em cima eu tenho um ângulo de 100 graus. Quanto que vai ser? Precisa fazer a conta? Hã? Mas isso daí não precisa fazer uma conta, né? Claro que precisa. Não, As anteriores era a mesma coisa. Tá, mas daí qualquer um sabe que vai dar 40. Tá, na anterior também qualquer um sabia que dava 62 e 40, na outra também qualquer um sabia que dava 70. É a mesma conta. Entendeu? Tipo, Qual é a diferença, Enzo? tá. Entendeu? Agora é bem fácil. É realmente bem fácil, tá? A ideia é que você tem dois ângulos que são iguais, tem um outro ângulo que está aparecendo ali que é diferente, e pronto. E se Mas eu eu não não vou tivesse... precisar fazer conta, né? Sim, foi a conta que eu acabei de fazer aqui do lado, né, Enzo? A equação aqui, ó, que a gente já tinha resolvido no ano passado. Essa equação aqui, ó, já apareceu pra gente no ano passado. Se eu tivesse feito um diferente aqui, ó, vou fazer uma diferentona, tá? Ó, vou fingir que eu não coloquei o 100 aqui em cima, tá? Finge, por favor, que eu não coloquei o 100 aqui em cima. E eu vou colocar aqui embaixo assim, dizendo, ó, olha, aqui é 40, aqui é X e aqui é Y. E aí, Enzo, como é que você resolve? Não sei. Depende, isso daí é um triângulo isósceles? É um triângulo isósceles. Tá, E ele é isósceles nessa parte aqui dos dois lados aqui, ó. E aí, como é que eu resolvo? Tá, não sei como eu vou resolver se eu sei a resposta. Olha Dá pra só. fazer tipo 180 menos 40, depois divide o resultado por 2? Não vai ser dividido por 2. Porque nesse caso aqui, ó, a gente É tem 40 180 menos 40 mas daí, tipo, tem que descobrir o X também. Mas o X é 46 também, não é? Ah, não, aqui é 40, né? Isso aqui não é 6, é 40, é 40. Eu posso explicar? Pode. Tá, o X é o mais fácil de pegar já. E o Y é o ângulo que é diferente. Não dá pra ouvir nada que ele fala, o O microfone tá X é fazendo o ruim. mesmo ângulo de 40, ou seja, o X já é 40. Já matou o X. Tá, então deixa eu repetir ali o que o João falou. Olha só. O João falou o seguinte, ó. Como a gente sabe que ali o triângulo é isósceles, então automaticamente aqui, ó, vai ser 40 também. Então o X, automaticamente eu já posso substituir por 40. Ok. Então se eu sei que... Meu, 40 aqui tá horrível hoje, né? Se eu sei que aqui é 40... Deixa eu escrever um pouquinho maior aqui. Ó, o X aqui é 40. Né? Esse carinha aqui é 40, ok. Se o X é 40, e eu sei que a soma dos ângulos de um triângulo é 180, eu só vou fazer ali 40 mais 40 vai dar 80, e o que está faltando para chegar a 180 vai ser 100, que é só fazer a subtração ali, ó. Então eu vou ter lá, ó, 180. A tela não está ajudando hoje aqui, tá grudando. 180 igual ao Y que está ali em cima, e mais esse 40 e 40 aqui, que é 80. Pronto, aí vocês resolvem essa equação aqui, que é a mesma conta que a gente fez anteriormente ali, e o Y vai ser igual a 100. E pronto, tá vendo? É uma conta bem simples de fazer. E a partir dessas informações que a gente tem ali anterior, que se eu tenho um triângulo que é isósceles, os ângulos que a gente vai ter relacionados aos lados que são iguais, vão ser iguais. Então, essa é a única informação nova que a gente tem a partir dessa nova parte que apareceu aqui da matéria, tá? Então, vocês vão fazer... Aliás, agora a gente vai parar um pouquinho para fazer um intervalo aqui de 10 minutos, e quando a gente voltar, a gente vai fazer alguns exercícios dessa parte aqui da matéria, tá bom? Então, vou parar aqui a nossa gravação, e a gente volta 10h20. Por favor, voltem mesmo 10h20, tá? Não é 10h25, não é 10h30.